E esse conceito, no fundo, é um conceito semelhante àquilo que existe já desde sempre, entre aspas, mas que existe aos dias de hoje, por exemplo, com alguns carros, algumas edições de determinados carros ou relógios, por Uhum, exemplo, que são seriados. No fundo uhum, é isso, ou seja, o que depois vai dar valor ou gerar valor a esse NFT é a raridade, não é? E aqui é tal questão de raridade porque está associado, e aqui é a parte que me até lança mais curiosidade, porque é raridade associada a algo que existe, não é? Mais do que uma imagem, porque eu pessoalmente também tenho dificuldade em conseguir perceber, e era aquilo que tu dizias há pouco, os NFTs hoje em dia, para já, estão muito associados a uma imagem, não é? uhum. E portanto e já atingiu, já é um mercado que atingiu um valor muito elevado, mas não deixa de ser um mercado especulativo, não é? Porque Uhum. Sem dúvida. aquela, não é? Quer dizer, aquela imagem vale se calhar porque estamos num super hype, não é? Hoje em dia sobre esse tema, mas se amanhã as pessoas se lembram de se virar todas para outro sentido, para outro caminho, se calhar deixa, não, quer dizer, é algo muito subjetivo, não é? O valor que é atribuído a uma imagem. Portanto, aqui o teu objetivo, no fundo, é conseguires associar o NFT a algo prático, algo concreto, físico, e isto aqui acaba por me lançar uma questão que às vezes é discutida mais pelo pessoal portanto, que está nesta área da blockchain, que daquilo que eu ouço e daquilo que eu vejo, há duas linhas, não é? Portanto, há duas linhas de pensamento, eventualmente haverão mais, mas há a linha que acredita que a criptoeconomia não se vai tocar com a economia, e eu acho que é a maior parte das pessoas que acreditam que a criptoeconomia já se está a misturar com a economia. O que é que eu quero dizer com isto? Ou um exemplo prático disto. Há pessoas que dizem que recebem o seu salário, os seus rendimentos em criptoativos, numa criptomoeda, e depois não a converte para euro ou para dólar, ou o que quer que seja, ou seja, depois segue todo o caminho dentro daquilo que é a chamada criptoeconomia, ou seja, depois os seus bens pagos dessa forma, ou seja, nunca há aqui uma corrente que não acredita que haja uma interseção entre as duas. Há a criptoeconomia, que é um novo mundo dentro daquilo que nós estávamos habituados. Mas na prática, aquilo que nós vemos é uma parte dos projetos, eu acredito que também um bocadinho este projeto uh, rege-se um bocadinho pela linha de que de facto há aqui uma interseção entre a criptoeconomia e a economia real, não é? Ou seja, no fundo é isso que estás a dizer, há aqui um criptoativo que te vai permitir adquirir um produto físico existente e real. Um, é um bocado. Qual é que é a tua perspectiva destes conceitos mais teóricos sobre aquilo que é criptoeconomia, uma vez que tudo isto é bastante novo, e há aqui linhas de pensamento completamente diferentes, não é? Desde pessoas que não estão de todo, nunca tiveram contacto, e eu diria que são a maioria, com qualquer tipo de criptoativo, e nem sequer aí não acreditam e não, quer dizer, e não conhecem, até depois, se calhar, pessoas também mais fundamentalistas, na minha opinião, posso estar errado, em que veem que tudo já é feito, que toda uma vida já pode ser gerida dentro desta criptoeconomia sem haver interseção com questões fora dela. Aliás, e agora recentemente começou-se já se vendem imóveis no metaverso. Eu aí também custa-me entender um pouquinho a utilidade desse tipo de questões. Mas provavelmente estamos numa fase muito embrionária que se calhar ainda não se conseguiu perceber exatamente o que é que está por trás disto. Qual é que é a tua opinião sobre estas questões? Eu achei engraçada a parte que tu disseste que há pessoas que compram casas dentro do metaverso, e é verdade, e se virmos bem, há pessoas que compram casas, se for preciso, dentro do metaverso, ainda um valor superior à sua casa atual, porque há casas que compram lá com valores, pronto, mansões dentro do metaverso, com um valor absurdo, 600 mil, se for preciso superior, que realmente nem eu próprio percebo, nem eu próprio percebo o porquê disso acontecer, porque uma coisa, pronto, é física, não é? Outra coisa é a parte virtual, mas de qualquer forma, pronto, essas pessoas sabem o que estão a fazer, penso eu. De qualquer das formas, é um mercado que está realmente, pronto, a mudar, e há muito dinheiro investido no mesmo.
e eu penso que os criptoativos vão, pronto, para além de estarem para ficar na nossa economia, porque cada vez vemos mais que, eu não digo cá em Portugal, mas em certas partes do mundo vemos que já aceitam Bitcoin a comprar isto, já aceitam outro tipo de criptoativo a comprar aquilo, já vemos, se não me engano, penso que não sei se ainda é possível ou se já é comprar uma Tesla com Doge. Ora, Penso que houve uma altura que era possível com Bitcoin, depois foi suspenso, pois, e exatamente, acho era que exatamente. entretanto ainda está suspenso, e essa questão ficou no ar de poder deixar de ser Bitcoin e ser a Doge. Pois, exatamente, é Uh, isso, exatamente. mas Pronto, mas também agora já se fala no âmbito do Twitter, da aquisição do Elon Musk do Twitter, que também podem exato, surgir novidades também nesse sentido, não é? exato, até que se viu que essa mesma moeda, que sempre foi considerada um meme, pronto, a ter uma grande subida só por causa dessa especulação, porque ao fundo acaba por ser aqui pronto, bastante especulativo e as pessoas adquirem com base naquilo que poderá acontecer. Mas sim, eu penso que os criptoativos vêm para ficar e que realmente vemos que cada vez mais há aqui uma integração em aceitar formas de pagamento com base nas criptomoedas, principalmente produtos digitais. Certo. Tu há pouco falaste num contexto, num conceito, desculpa, que inclusive está em processo de patente, de Patenteamento, criação de sim. patente. Queres explicar um pouquinho melhor que conceito é esse e o que é que o diferencia, digamos assim, face a outros projetos? Ok, então nós temos aqui, pronto, primeiro a marca Lucrar, que foi a marca que nós registámos, que está associada aqui ao projeto para proteger tudo o que está relacionado, seja conteúdo, seja outros tópicos dentro do projeto, e depois temos aquilo que pretendemos patentear, que é o First Buy Advantage, que está aqui associado aos NFTs, para que seja possível, pronto, sermos considerados as primeiras pessoas, aliás, a primeira empresa a dar esta utilidade aos NFTs desta forma, ter aqui o objeto associado simplesmente e exclusivamente no Mint e também com base nestas licenças e parcerias com outras empresas. Um, e depois algo que ainda vamos explorar, mas isto também é com base com o trabalho que os advogados de empresas estão a fazer, haver outras pessoas outras empresas que também pretendem fazer o mesmo, mais a nível internacional, e depois terem que nos pagar pelo menos uma comissão, uma taxa, seja o que for, um valor do qual permita também outras empresas utilizarem Certo. esta Licenciares da mesma, tecnologia, no fundo, não é? sim, Patenteias a ideia e depois licencias a tecnologia em função uma vez patenteada, depois licencias a outras empresas que possam usar uhum. o mesmo conceito, não é? Exato, para E mim isto também é pagam-vos um bastante royalty. complexo, isto também para mim é bastante complexo, é por isso que é os advogados que tratam disso, porque eu não percebo muito sobre esta parte, mas pronto, tenho pessoas na equipa Especialistas, sim, a exato, fazê-lo, não é? que tratam das coisas que nós não percebemos, não é? Exato, pronto, exatamente, e é para isso que servem os especialistas depois nos diversos assuntos. Um, uma outra questão, e tu já tocaste neste ponto há pouco, mas eu queria perceber um pouquinho em maior detalhe, e é um dos outros objetivos do vosso projeto, que é a tal aquisição, aluguer de espaços para a literacia financeira e educação financeira em Portugal, em todas as capitais de distrito. Este é um dos vossos propósitos. Qual é o objetivo disto? Portanto, é formar adultos, formar crianças, são conteúdos gratuitos, são conteúdos pagos. Qual é o objetivo chamemos-lhe destas academias de literacia financeira, educação financeira, e qual é o público-alvo? Vamos pondo isto como se fosse um ATL. Um ATL, pronto, antes de ser atividades para serem feitas, é para aprender dentro desta temática. E sim ou não, ou seja, isto aqui chega para qualquer pessoa que queira aprender, desde seja crianças, jovens ou adultos, dependente de qual seja a idade, depois também vai estar ajustado o plano curricular que vai ser lecionado, que ainda está a ser desenvolvido, um, e com base nisso, pronto, tentar aumentar e tocar as Certo, pessoas para que ao longo da sua vida não cometam tantos erros, ou pelo menos otimizem tanto o consumo, a poupança e também o investimento e atinjam mais rapidamente os objetivos a nível, pronto, financeiro
que tencionam atingir, seja comprar mais rapidamente uma casa, seja fazer o IRS, seja fazer outra coisa qualquer que realmente lhes pode dar jeito, ou otimizar esta, pronto, forma de rendimentos para que não cometam tantos erros como pronto, nós que não tivemos tanta informação disponível logo à partida, que seja mais possível para eles. É claro que já existe muita informação na internet que nós conseguimos utilizar para também aprendermos e não cometer tantos erros, mas ao haver um espaço físico, um espaço como se fosse uma escola, mas algo mais, pronto, como se fosse uma explicação, algo mais privado, permitisse que isto acontecesse, penso que seria algo positivo para o país. É Sim, claro que não é fácil, mas penso que seja realizável e aos poucos que façamos. Claro que não sim, vamos começar com um sítio em cada distrito, começamos em Setúbal ou Lisboa e depois vamos aumentando o conforme o sucesso sucesso do do projeto, projeto, não é? sim. Mas acontece que nós não podemos fazer isto gratuitamente, ou seja, vai ter que ter um custo, por mais acessível que seja, tem que tentar, pronto, temos que fazer de forma a Rentabilizar, sim. que seja possível rentabilizar minimamente para que a empresa pronto, consiga continuar com a sua atividade. Certo, certo. Isto, no fundo, que estás a dizer, é aquilo que as escolas deviam, em teoria, fazer, não é? Ou seja, e tu foste, inclusive, um dos autores de uma Petição, petição sim. pública que existiu aí há algum tempo, que tinha a ver com a literacia financeira nas escolas, não é? Porque, de facto, é algo que eu acho que todos estaremos de acordo, de que todos nós fizemos o nosso caminho na escola, e mesmo para quem estudou em cursos mais ligados à área de economia ou gestão, como é o meu caso, por exemplo, Uhum. há uma série de conceitos que nem numa licenciatura destas se aprendem. Conceitos do dia a dia, não é? Da gestão familiar, de um orçamento, do que quer que seja. Há questões da questão da casa, há aqui uma série de questões que são culturais, por exemplo, no país. Se deves comprar casa, se deves arrendar, porque é que deves comprar, porque é que deves arrendar. A maior parte das pessoas não consegue ou ter um raciocínio muito pragmático, com base em cálculos, de perceber o que é que faz sentido, não é? É quase como uma questão cultural. Há países onde há uma muito maior taxa de pessoas que alugam casa. Em Portugal, praticamente todas as pessoas compram casa, independentemente do negócio. Tem a ver com o conceito. Ou seja, isto no fundo para dizer o quê? De facto as escolas não nos preparam e não nos prepararam e continuam a não preparar as crianças neste sentido. Todos nós um dia vamos gerir um orçamento, vamos fazer IRS, como dizias, vamos ter que tomar determinadas decisões básicas e, portanto, e não temos conhecimento, a escola não nos forma neste sentido e forma-nos em muitos outros. E depois ainda há a segunda questão, que é Portugal também é um dos países que menos investe, basta olhar para a nossa bolsa, não é? Nós temos uma bolsa de valores super frágil, não é? Que até mudou de nome há pouco tempo, que era PSI 20, mas já não tinha 20 empresas há algum tempo e agora até já só se chama PSI, e que é super, está super pouco capitalizada. Portanto, isto é um problema estrutural do país, é falta de capital para investir nas empresas de forma geral. E portanto depois as coisas estão todas de alguma forma estão todas envolvidas. Portanto, o facto de haver pouco capital tem muito a ver também. Há poucas, até os próprios portugueses investem, têm pouco o conceito de investir, e quando investem geralmente nem é na bolsa portuguesa, é em bolsas internacionais. Portanto, há aqui também o interesse no fundo, e há aqui acredito eu que nos conteúdos que estavas a falar há pouco ainda estão a ser desenhados para adultos que depois também envolvam este tipo de conteúdos, não é? Conteúdos do ponto de vista de financeiros, no fundo pôr o dinheiro, as pessoas, as famílias conseguirem aprender mais sobre investimentos financeiros e colocar o dinheiro a trabalhar para elas. Dito isto de uma forma muito, muito, muito simples, que é algo que não temos enraizado, não é? Ao contrário de outros países. Eu acho que nós temos taxas muito mais baixas do que outros países a este nível, por exemplo, americanos, que estão super, Uhum. que é praticamente todas as pessoas ou as famílias têm. Aliás, existiu esse boom agora na pandemia, quando
quando foram distribuídos cheques, e aconteceu isso, salvo erro, foram 3 vezes, cheques de apoio quando a economia esteve fechada, a bolsa atingiu all-time highs várias vezes, não é? Portanto, as pessoas, e um dos motivos que se apontava era porque as pessoas estavam a pegar naquele dinheiro e a investi-lo financeiramente. Isso em Portugal não acontece todo, pois não? Ou seja, há esta dupla vertente, ou seja, ensinar crianças a ter os mínimos olímpicos, as bases da literacia financeira do ponto de vista pessoal, e depois também a questão de possíveis investimentos financeiros. É um pouquinho isto, ou seja, abranger estas duas vertentes, é isso? Sim, 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 sim. Ok. E relativamente à questão da internacionalização, já falaste que vocês têm o objetivo de se internacionalizarem. O objetivo é internacionalizarem o token, o criptoativo, os vossos criptoativos exclusivamente, ou mais do que isso, é internacionalizar a empresa e todos os produtos ou serviços que a empresa possam... Sim, é o projeto como um todo. Se, por exemplo, fores ao site lucrar.pt, vês já uma bandeirinha, pronto, que é para o inglês ou para o português. Se clicares lá no inglês, aliás, se aquilo detectar que tu és estrangeiro, penso que até muda automaticamente e o site fica todo em inglês. Agora, o que nos falta é, pronto, terminar um curso de forma a que tenhamos também conteúdo em inglês e que, pronto, as pessoas estrangeiras também consigam adquirir algo, pronto, na língua inglesa, para conseguirem perceber o que é que está lá escrito, porque até agora só temos cursos em português. Certo. Ou Sim. seja, vais replicar todo o negócio, inclusive os cursos, para os cursos, e depois e com isso dar maior atratividade também ao criptoativo, não é? A ideia é internacionalizar isso. Passa-vos pela ideia depois também abrir escritórios noutros países, ou para Sim. já isso ainda não está planeado? Isso é só na fase 3, por isso ainda vai demorar um bocado até chegar a essa altura, mas sim, gostaríamos de abrir escritórios no Brasil, Luxemburgo, Dubai. Temos algumas destas ideias, porque também é onde circula mais dinheiro e também onde estão mais pessoas, e por essa razão penso que faça sentido, por exemplo, no Brasil, porque também é uma língua, é a nossa língua, não é? É o português. Em Luxemburgo e no Dubai, por circular mais dinheiro, e penso que isso fará tudo contribuir para que o projeto consiga ainda chegar mais longe nos seus objetivos. E ao gerar mais dinheiro também consegue, para além de chegar mais aos objetivos, consegue também expandir cada vez mais, que é o que nós pretendemos. Certo. Sim, e tu tens todo o roadmap do projeto no site, portanto, as fases que estás a mencionar estão todas no site, e tens tudo plenamente definido. Eu diria que um dos mais ambiciosos de todos esses objetivos que estão nesse roadmap, e corrige-me se não concordares comigo, é constituir uma exchange ao estilo da Binance, não é? Porque esse é também um dos Sim. objetivos. Sim, Ou sim, seja, isso é um dos objetivos mais ambiciosos, mas acho que não seja o mais ambicioso, porque o banco digital que nós pretendemos criar na última fase, que é na fase 6, é algo que permite já a integração dos criptoativos, as pessoas poderem comprar, vender criptoativos nesse mesmo banco e terem também uma proteção um, para o investidor, ter outras formas de autorização, formas de pagamento de serviços e produtos com base no que pretendemos criar, por isso mas isso talvez... já existem a questão do banco digital, já existe algum outro projeto desse género, ou seria completamente disruptivo, seria completamente algo novo, não é? Porque há aí alguns bancos digitais que já têm têm a custódia de criptoativos, não é? Que consegues fazer alguns investimentos, tipo Revolut, não é? O N26, coisas desse género. É dentro disso, ou é um pouquinho diferente? Ou seja, o banco digital, em primeira mão, é para, pronto, poupar ao máximo possível na parte das comissões, para que as pessoas não tenham que pagar aqueles custos de manutenção, etc. E depois nós gostaríamos de estar completamente regulamentados e autorizados a aceitar as criptomoedas, para que, por exemplo, conseguisse de uma forma mais prática. É claro que isto não impedia de termos fisicamente uma, uma zona ou outra com este banco, mas o objetivo aqui seria, por exemplo, as pessoas conseguirem terem lá criptomoedas e depois, por exemplo, levantar facilmente esse dinheiro, e também permitir a custódia desses criptoativos e terem uma proteção sobre isso,
para salvaguardar e estarem com aquela segurança. Agora, se isto não sei se posso considerar que seja o mais disruptivo e inovador de todos, porque já está a ser criado, pronto, algo semelhante. Penso que nos Estados Unidos já haja. Um, mas eu acredito que isto fará diferença, pelo menos para o projeto, e também será outra fonte de rendimentos, e pronto, e é mais algo que está associado, porque na parte também da CeFi e na DeFi Exchange, por exemplo, que nós podemos criar algo semelhante à Binance ou FTX, também não é algo que é disruptivo, é algo que é algo semelhante, mas que pode trazer valor aqui à criptomoeda do projeto, aos rendimentos, e permitir, pronto, chegarmos mais longe e expandirmos, porque aumenta os rendimentos da empresa. Pelo menos é isso que acreditamos. O que nós podemos tentar inovar, ou melhor, ou ser mais competitivos a nível de pressário, é o que tentaremos fazer, porque de resto, hum, já é difícil inovar muito mais com tudo o que já existe. Certo, certo. Percebo. Uma outra ideia que, não menos ambiciosa do que essas, que também está no vosso plano de ações, no vosso cronograma, é criar um sistema de votos eleitorais com base na blockchain. Isto, de alguma forma, é tão óbvio, por todos os motivos, que até se questiona, e eu pelo menos questiono, porque é que ainda mais com a questão da pandemia, que uma série de eleições, não só aqui em Portugal, mas em vários contextos, onde houve a logística das eleições por causa de. Aliás, temos aqui em Portugal o exemplo disso, das últimas, e depois foram repetidas fora, e uma confusão, uma atrapalhada, que eu por vezes penso, porque é que isto não se faz? Porque é que isto não se faz digitalmente? Já se faz tudo menos isto, basicamente. Tudo aquilo que no nosso dia a dia, da nossa vida, e estamos aqui a falar de informação também sensível. Porque é que isto ainda não se faz? Porque a maior parte das vozes que se ouvem nesta fase é que não há garantias num sistema seguro, que não possa ser corrompido. Bem, enfim, o que é que tu achas? O que é que tu achas sobre isto, e porque é que isto porque é que ainda não é uma realidade no fundo? E qual é que é o vosso objetivo com esta ideia do voto eletrónico? No fundo é isso, não é? Mas com base na blockchain, que é o que supostamente depois garante a segurança do sistema, não é? Sim, porque nós gostaríamos que fosse possível ter tudo transparente, porque assim não havia forma de enganar o sistema de votação, e ao mesmo tempo, se fosse possível fazer em casa, pronto, também diminuiria os riscos de ser transmitido Covid-19, para além de aumentar a taxa de votos, porque seria muito mais fácil votar. Agora, porque é que isto não é implementado? Talvez devido à dificuldade, devido à falta de conhecimento dentro da tecnologia da blockchain, e também, pronto, para além da falta de conhecimento, também se calhar não é conveniente para as pessoas que estão em cima utilizarem tal método. Eu honestamente não sei as razões, mas sei que isto era algo que nos faria falta, e penso que seja uma ideia a tentar propor, pronto, uma proposta ao governo no futuro. Penso que seja algo que seja bastante útil e que devia ser, pronto, implementado, só que é algo que de certeza que até lá vai levar bastante tempo. Por isso é que está no fim, é só uma ideia, não é algo que esteja dentro das fases, não é algo que iremos tentar cumprir, ou seja, iremos tentar propor, mas pronto, não E não depende de depende só nós. de nós, certo, certo. Pois. Sim, depende de uma série de questões. Também gostei da ideia, já falaste nisso, do marketplace para criadores de conteúdo, onde no fundo são pagos nesta cripto, em função do conteúdo que publicam. Portanto, isto no fundo é a verdadeira meritocracia, não é? Vai haver muita gente que vai gostar disto, mas também vai haver gente que não vai gostar. Ou seja, a ideia é criar uma espécie de marketplace de conteúdos, onde as pessoas possam, para além dos vossos próprios conteúdos, não é, que vocês próprios criam, fazer com que qualquer cidadão, desde que compram aqui os pressupostos, já falaste nisso há pouco, e que passe pelo vosso departamento de qualidade, Uhum. sejam publicados no vosso site, e as pessoas possam ganhar dinheiro com isso, não é? No fundo,
a criar aqui um mercado, é algo que habitualmente não... Bem, existem algumas plataformas, mas se calhar mais ligadas a temas muito específicos, mas hoje em dia já existem algumas plataformas do ponto de vista de formação, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, na área dos designs, sites, etc., da Fiverr, por exemplo, ou não sei, há uma série de plataformas neste sentido, mas de facto não conheço nenhuma associada à questão especificamente porque aqui a ideia é focar na literacia financeira, nos investimentos financeiros, é um pouquinho isso, não é? Ou seja, no fundo é tentar centralizar, trazer à marca lucrar.pt tudo que seja conteúdos de boa qualidade, no fundo Dentro da temática financeira. o objetivo é esse, não é? No Sim, fundo. exatamente. Ok. Sim, sim. Para terminar, vocês atualmente são quantas pessoas? A empresa já tem alguma dimensão, não é? Já tens algumas pessoas dentro da empresa, e quais são os planos futuros? Como é que tu vês a empresa há 2, 3 anos, para não sermos também demasiado futuristas, ou seja, estar a olhar para muito longo prazo, médio prazo, 2, 3 anos, como é que tu vês, ou como é que tu imaginas, como é que tu gostarias que a empresa tivesse implementada? E a empresa acaba por estar intrinsecamente ligada ao próprio projeto, não é? Ao sucesso do próprio projeto. Claro, isto teria que colocar aqui alguns cenários, mas se colocássemos o cenário que corresse tudo bem e que fôssemos bem-sucedidos, eu penso que em 2, em 3 anos teríamos provavelmente mais de 100 trabalhadores pronto, a desenvolver atividades para a empresa, seja a desenvolver dentro da parte da aplicação, dentro da parte do jogo, seria também dentro da parte do departamento de qualidade, de comunicação, licenças, parcerias, pronto, havia aqui um conjunto de pessoas que seriam essenciais a fazerem parte do projeto, que iria contribuir para a evolução do mesmo. Mas também existe aqui cenários mais pessimistas, cenários médios, que de certeza que não seria tantas pessoas, se calhar seria haver várias, por exemplo, em part-time e só algumas em full-time. Há aqui um conjunto de fatores que não me permite dizer com exatidão. Certo. Também o projeto é muito recente, não é? Foi lançado há poucos dias, por isso... 2 semanas, Pois, literal, exatamente 2 semanas. Por portanto, isso, ainda estamos aqui um pouco a ver o rumo de como as coisas estão a correr, irão correr, e também ainda há princípio apelado e a fazer muitas coisas porque só poderia ser feito depois do projeto ser lançado. Eu acho que, pronto, na margem de um ano, eu penso que um ano seja aquilo que irá ditar e saber com exatidão o progresso e onde é que podemos chegar. ok. Ou seja, no fundo, a prazo serás também uma empresa digital, não é? Que terás, e já tens pessoas a trabalhar no IT, não é? No desenvolvimento das vossas soluções. Terás também provavelmente pessoas a trabalhar no conteúdo, não é? Nos conteúdos, e também já sei que já o tens, pessoas também a fazer trading, portanto, acaba por ser aqui quase como uma fintech, não é? Uma empresa tecnológica direcionada e virada para serviços financeiros, sabendo que aqui há algo mais também direcionado para tudo o que tem a ver com tecnologia blockchain. E portanto, provavelmente é um pouquinho dentro desta lógica que vês a empresa. Bem, Gustavo, agradeço-te uma vez mais a tua disponibilidade para esta conversa. Creio que será super interessante para quem nos ouvir e para quem também ainda não teve a oportunidade de ver os teus vídeos sobre este novo projeto, perceber um pouquinho mais, não só do projeto, mas da empresa, expectativas futuras de como conseguiste construir este projeto e esta empresa em tão curto espaço de tempo, portanto, de uma forma tão bem estruturada e, portanto, com todos os passos futuros e de uma forma totalmente transparente, não é? Porque tu tens tudo isto, uma boa parte desta informação que nós falamos está no teu site, esta questão do No site, no planeamento. white paper, no vídeo oficial, tudo transparente na blockchain, todos os movimentos, etc. Por isso é algo que podem utilizar para ver e realmente pronto, entender que está tudo feito e como é que está feito para que pronto, seja possível. Certo. Inclusive tens as previsões do investimento em função das receitas da empresa para quais são as alocações que vais fazer para determinadas áreas, para o marketing, para a investigação e desenvolvimento, para uma série de outras questões, ou seja,
de facto transparente. Isto já agora, e esta sim vai ser a última questão, isso são questões que são obrigatórias para se poder ter um projeto e depois submeter às principais plataformas, é ter toda esta transparência, é obrigatória por, não é por lei, mas é obrigatória para se depois poder estar nas principais exchanges, etc. Ou foi por opção que decidiste ter tudo isto o mais transparente possível? Porque, de Foi, facto, foi por não há opção, não negócios é? tão transparentes como Sim, este. sim, sim, foi por opção. Sim, é verdade que não há nada tão transparente como isto, mas as exchanges não, ou seja, não obrigam a que algo seja tão transparente, tão, pronto, tão detalhado como nós fizemos, simplesmente foi para que as pessoas que fazem parte e que querem contribuir ou que estejam interessadas saibam o que é que está aqui, por isso esse foi o nosso principal objetivo. Mas sim, nas exchanges eles aliás, o maior requerimento deles penso que seja mesmo a parte do volume, que haja algum volume dentro do criptoativo, comprar e vender, mais alguns requisitos dentro da equipa, conhecer quem está por trás do projeto, etc. Mas não era necessário haver tanta, digamos, transparência na parte do que é que o projeto consiste e do que é que foi feito, etc. Por isso, nós é que Certo. decidimos fazer dessa maneira. Certo. Bem, olha, uma vez mais obrigado, parabéns pelo projeto, desejo-te Oh, todo sucesso obrigado, João. Muito para o obrigado. sucesso do mesmo. Foi um prazer. Não tenho dúvidas que terá esse sucesso, é um projeto bastante ambicioso, pelo menos em contexto nacional, eu creio que é disruptivo no sentido que quer dizer, não existem outros projetos semelhantes a nível nacional, e mesmo a nível internacional existirão, mas não são tantos quanto isso, com um propósito tão específico, tão bem definido, e portanto desejo tudo bom e de sucesso para este novo projeto. E obrigado uma Obrigado, vez João. mais. Foi um Vá. prazer falar contigo. Obrigado. Obrigado Um igualmente. abraço. Abraço.